Vamos dar início à nossa aula de português. E hoje vamos trabalhar com o nosso livro de produção textual, né? Vamos trabalhar aí reportagem, né? Matérias jornalísticas, certo? Bom, pessoal, vocês já devem ter se deparado, né, com algumas notícias que são publicadas em diversos veículos. Onde é que nós mais vemos notícia, né? Aqui trazendo para o nosso dia a dia, na nossa realidade. Nós vemos notícias nos telejornais, na televisão, né? Vemos notícia também, ouvimos no rádio, né? Vemos notícia também nas redes sociais, isso mesmo. Tanto, né, os jornalistas, né, os profissionais da área, eles sentiram a necessidade de inserir-se, né, aí nas redes sociais. Então, hoje você tem vários jornais, como o Diário do Nordeste, por exemplo, né, como a Folha, enfim, diversos jornais que também têm a sua rede social e que também, né, publicam notícias através das redes sociais, tá bom? Então, vamos lá. Nessas publicações é possível notar quando o comunicador apenas reproduz o fato, quando ele dispõe os dados para que o leitor tire suas conclusões ou quando ele expressa sua opinião. Independente de qual das situações, nós vamos ter as matérias jornalísticas. Então, nós temos aí a matéria jornalística, pode ser simplesmente a informação, o fato, né? Pode ser a informação com as versões para que a pessoa tire sua própria opinião. E pode, né, o jornalista também pode incluir aí algum comentário, né, dando a sua opinião pessoal. Uma matéria jornalística equivale ao material final que é veiculado em espaços de informações. Existem 3 tipos de matérias jornalísticas. Existe o artigo. O artigo, gente, é um texto que expressa a opinião de quem escreve a respeito de um acontecimento. O artigo, nós vamos ter artigo científico também, por exemplo, que é muito utilizado aí nas faculdades, quando as pessoas estão estudando, né, e escrevem sobre alguma coisa e publicam, né, por exigência do curso. Aí nós temos a reportagem, que é um texto por meio de coleta de dados e resultados de pesquisa de diversas fontes, que confronta visões distintas da mesma realidade. E temos a matéria, trata-se de uma reportagem, mas não chega a ser tão completa, né? A notícia, a informação a partir de determinado acontecimento, é o elemento fundamental para qualquer dos segmentos da matéria jornalística, né? E aí nós vamos ter agora uma atividadezinha que, assim, por mais que ela seja pessoal, eu gostaria de comentar com vocês, né? Pra gente já ir vendo, certo? Para vocês fazerem, né? Já tendo aí o comentário, tá bom? Então, vamos lá. Tem aí, no livro de vocês, está na página 38. Pede assim, ó. Entreviste alguém que você sabe que costuma acompanhar notícias. Por que é pessoal, gente? Porque vai depender de quem você entrevistar, né? As respostas vão ser diferentes. Na primeira pergunta, quando você for entrevistar alguém, você pode estar escolhendo entrevistar aí alguém da sua família, um vizinho, uma vizinha, né? Um amigo do papai, da mamãe, enfim. Você tem que ter um lápis, uma caneta para anotar as respostas, né? Tem que ir com seriedade, tá bom? Não pode ir com gracinha, tá? E aí você vai, né? Pedir permissão à pessoa, vai explicar do que se trata e depois você vai fazer as perguntas. A primeira pergunta diz assim, ó, por qual veículo você prefere se informar? Porque esse é o seu meio favorito de obter informações. Então, a pessoa vai dizer se é por televisão, rádio, internet, computador e tal, e vai dizer por que é o favorito. Segunda, letra B, né, no caso, qual é a motivação a buscar notícias? Por que a pessoa busca notícias? O que ela quer saber? Qual é o assunto preferido? Letra C, que tipo você prefere? Artigos, matérias ou reportagens? Por quê? E aí, gente, nós vimos aqui, né, o que era um artigo, o que era uma matéria e o que era uma reportagem. Então, você pode estar explicando para a pessoa a diferença entre os 3 para que ela possa responder, certo?
Fale resumidamente sobre a matéria jornalística que tenha marcado por causa da maneira como foi escrita. E aí a pessoa vai, né, relatar alguma matéria que chamou a sua atenção, tá bom? A segunda, te pede para vocês pesquisar uma notícia e escrever um artigo ou uma matéria sobre ela, né? Então, nem é necessário fazer essa segunda questão, não. Bom, ainda na página 38, nós temos uma entrevista, né? A entrevista do professor e supervisor da Rede Pública de Ensino de Valinhos, Carlos Eduardo de Oliveira Cleves, que foi publicada na revista Construir Notícias. Ele explica a respeito da relação entre professor e aluno em maneiras de aproximar o conteúdo da realidade e do interesse dos jovens. Vocês vão ler aí, né, esse Mundo Jovem, a revista, né, o entrevistador, e esse CE aí é a siglazinha, né, que eles colocaram para Carlos Eduardo. Então, a pergunta é o que está destacado e aí nós temos a resposta do Carlos Eduardo. Bom, pessoal, vocês vão ler o texto, né, da reportagem na íntegra, tá bom? Bem direitinho da entrevista. Podem até ler antes de vocês fazerem a entrevista de vocês, tá? Porque vai servir como exemplo. E aí, em seguida, tem outra atividade que pergunta se você gosta de acompanhar entrevistas e de que tipo. Né? Você gosta de acompanhar entrevistas, de que tipo? Se você já participou de alguma entrevista com um entrevistador, ou então entrevistando, né? E qual era o tema. Todas essas respostas, elas são pessoais, tá bom? Todas são pessoais, tá certo? Se você lembra de alguma entrevista interessante, né? E aí, depois pede de novo para você fazer uma entrevista mais pessoal, né? Que pergunta a quem a pessoa... se você entrevistar alguém que você julga interessante, quem é essa pessoa e por que foi escolhida, por que você prefere entrevistar essa pessoa, por quanto tempo você pretende falar com ela e o que você pretende falar, né, perguntar. Lembrando que a entrevista, gente, ela deve ser direcionada, ela deve ser planejada, né, antes, com antecedência, um horáriozinho, tudo certinho, para ela funcionar bacana, tá bom? Bom, pessoal, por hoje, né, nós encerramos aí a nossa aula. Espero que vocês estejam atentos às matérias, às reportagens, aos artigos, porque são ótimas maneiras, né, da gente aprender, certo? Não precisa assistir jornal o dia inteiro, mas é importante vocês assistirem algum tipo de informação, tá? Ok? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.